Vamos orar. Pai nosso, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra. Mais uma vez queremos sentir a Tua presença. Mais uma vez reconhecemos a nossa fraqueza. Abençoe o pregador. Abençoe cada ouvinte. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco do lindo país onde eu moro. Canadá tem as paisagens muito lindas. As montanhas cobertas de neve. Muitos lagos cercados de montanhas com águas cristalinas refletindo a forma das montanhas. Viajando para o oeste de Canadá, numa estrada que tem muitas paisagens lindas, existe o grande cicatriz que estraga a cena da natureza. Muitas pedras enormes que estão marcando um lugar triste. Um lugar que houve um desastre que nunca foi esquecido. Um desastre onde muitas pessoas encontraram a sua última noite na terra. Tudo aconteceu às 4:10 da manhã. A noite anterior, as pessoas da cidade de Frank foram para a cama pensando que era uma noite normal. 29 de abril de 1903, 4:10 de manhã, aconteceu alguma coisa. Essas pessoas que foram para a cama esperavam se levantar de manhã, como sempre. Era um sábado à noite, uma noite de celebração, uma noite de bailes, uma noite de pessoas ir para os bares. Chegaram em casa tarde, foram dormir, pensando que o dia seguinte seria um dia normal. Mas durante a noite, às 4:10 de manhã, aconteceu o que ninguém esperava. Não é que não receberam advertências. Uma montanha chamada Turtle Mountain, ou Montanha da Tartaruga, era uma montanha que os índios sabiam que era uma montanha perigosa. A montanha tinha muitas rochas em cima e estavam se movimentando. E os índios deram advertência ao povo da cidade de Frank. Disseram que esta montanha é perigosa. Chamaram a montanha que anda. Mas ninguém deu ouvido aos índios. E durante a noite, as rochas começaram a descer. 90 milhões de toneladas de rochas, em somente 90 segundos, cobriram a cidade completamente. E até hoje a cidade está enterrada. Quantas vezes eu tenho visitado este lugar? Quantas vezes eu tenho andado em cima dessas rochas enormes? E tenho pensado na cidade que estava lá embaixo, agora totalmente enterrado, com toneladas de rochas. Ninguém teve a oportunidade de escapar. Para o povo da cidade de Frank, na província de Alberta, foi a última noite na terra. E estas rochas são como túmulos grandes, marcando o lugar onde aconteceu. A última noite na terra, muitas vezes tem sido uma noite triste. Foi uma noite triste na cidade de Babilônia, quando o rei Belsazar morreu. Foi uma noite triste na cidade de Pompeia. A Bíblia fala de acontecimentos que nos mostram que o tempo está se aproximando da vinda de Cristo e do fim do mundo como nós o conhecemos. Durante muitos anos, o povo achava que a Rússia estava estorvando o cumprimento das profecias de Apocalipse 13. Achavam que o comunismo não ia permitir o cumprimento dessas profecias. E depois veio o Gorbachev, que mudou tudo. E mais tarde o Yeltsin. Eu tive o privilégio de trabalhar na Rússia. Eu tive o privilégio de observar o que aconteceu depois da queda do comunismo. E ouvir as histórias do comunismo. 70 anos de comunismo. E agora o povo fala das coisas horríveis que aconteceram. Ainda na Praça Vermelha, no centro, capital da Rússia, se pode ver ainda os restos do comunismo. Pode ver o povo lá e o grande túmulo de Lenin, que está sendo guardado 24 horas por soldados. E podemos ver cada vez que vem a hora de mudança da guarda, ainda o respeito. Mas apesar de tudo, o comunismo caiu e as coisas na Rússia mudaram. E Deus operou de uma maneira que hoje podemos pregar o Evangelho livremente na Rússia.
E o povo da Rússia está faminto para ouvir a pregação do Evangelho. Agora, hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um centro de mídia na Rússia. Temos o programa, está escrito, e a Voz da Profecia, que está cobrindo todo o que era a União Soviética. Todos os países que formavam a União Soviética com o Evangelho. E milhares e centenas de milhares de pessoas estão ouvindo e aceitando. Não somente temos o centro de rádio e televisão, temos o seminário adventista, preparando professores e pastores, principalmente, para a pregação do Evangelho. E centenas de pastores estão saindo com poder. Vão para o seminário com muito sacrifício. Para os alunos casados, não têm casas, têm tambores que foram convertidos em apartamentos. Mas não importa, os jovens estão lá, aprendendo a trabalhar para Deus na sua causa, pregando o Evangelho. Durante o comunismo, era contra a lei ter uma máquina de escrever. Era contra a lei imprimir qualquer literatura. Conheci a Galina, que ficava embaixo da sua mesa de cozinha, com cobertores ao redor para abafar o som. E ela, com máquina de escrever clandestina, lá embaixo da mesa, copiava a Bíblia. 12 cópias por vez com carbono. De Gênesis e Apocalipse. Às vezes os vizinhos davam advertência a ela que o KGB estava chegando, os soldados. Rapidamente ele embrulhava a máquina de escrever em plástico e colocou num saco e jogou no rio. E depois puxou na corda, depois de a polícia ir embora, e continuava o trabalho. Hoje, a Igreja Adventista tem uma casa publicadora que trabalha dia e noite, 24 horas por dia, imprimindo as Escrituras. Imprimindo as Escrituras e também outra literatura, cobrindo a Rússia com a mensagem, porque o nosso mundo mudou. As coisas são diferentes. Jesus disse que este Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E a mensagem que estamos pregando aqui hoje à noite está alcançando todos os países do mundo, com grande poder. E multidões de pessoas estão aceitando essa mensagem. Estão se unindo ao povo de Deus. O movimento está crescendo tão grande, tão fortemente e tão rapidamente que ninguém esperava isso acontecer. Não somente na Rússia, mas em todos os países. Tivemos o privilégio, em julho e agosto de 1993, a pregar lá na Rússia. Em 5 semanas, com uma série como estamos fazendo aqui, junto com o pastor Mark Finley, tivemos o privilégio de batizar 1.600 pessoas. Antes da série, havia 3 igrejas adventistas no capital. Quando saímos, já havia mais do que 12. E este número está crescendo cada vez mais. Porque Deus está operando. E as coisas estão mudando para nos mostrar que estamos marchando para o fim. Deus está trabalhando. Nosso mundo não é o que era. O mundo está mudando. Foi o Galileu, o astrônomo, que disse: o mundo não é fixo, está suspenso. Ninguém queria acreditar no astrônomo, no cientista. Hoje todos creem no que ele falou. Mas poucas pessoas creem o que disse o profeta. É mais fácil crer num cientista do que num profeta. O apóstolo São Pedro falou palavras semelhantes. Nesse mundo não é fixo. Lemos as palavras dele, ele disse: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Segundo São Pedro 3:10. A Bíblia diz que o mundo será destruído. São Pedro disse que não é estável. Muitas pessoas não creem. Mas se cremos o que a Bíblia disse, precisamos crer na segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas não estão pregando mais esta mensagem. Acham que não é importante. Mas quem aceita a Bíblia Sagrada não pode deixar de pregar essa mensagem. Porque a Bíblia fala não uma vez, não 10 vezes, não 100 vezes, mas 2.500 vezes da vinda de Cristo. A evidência é muito clara. A Bíblia disse que Jesus virá. 2.500 vezes a Bíblia se refere à segunda vinda de Cristo.
No Japão, existe um vulcão, uma montanha, chamado Fujiyama. Os artistas japoneses gostam de pintar quadros desta montanha. Às vezes a montanha é a coisa principal, às vezes a montanha está no fundo, às vezes é uma coisa no fundo de outras pinturas, mas Fujiyama está sempre lá. Nos quadros bíblicos, os versículos, a segunda vinda de Cristo está sempre ali. Às vezes é o acontecimento principal, às vezes é junto com outras coisas, mas está sempre ali. Nós podemos ver as palavras de Jesus. Jesus prometeu voltar. Sabemos de cor este verso, muitos de nós. Jesus disse em São João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não assim fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu a voltar. Se não tivéssemos nenhum outro versículo na Bíblia, somente este, seria motivo suficiente para crer. Porque Jesus prometeu e Jesus nunca falhou numa promessa. Jesus nunca exagerou. Jesus sempre cumpriu todas as promessas e Ele vai cumprir essa promessa. Eu li a história de um advogado que foi para a corte. E o juiz disse, onde está seu cliente? E o advogado disse, ele não pôde vir. E o juiz disse, como não pôde vir? Ele está obrigado a estar aqui. Me dá 3 motivos por que seu cliente não está aqui. Sim, senhor, disse o advogado. O primeiro motivo número 1, ele morreu ontem. Motivo número 2, o juiz disse, para. O primeiro motivo é suficiente. Jesus prometeu voltar. Eu poderia parar aqui. Que isso é motivo suficiente. Mas tem mais motivos. Muitos motivos mais. Jesus foi embora. Jesus um dia estava falando com os discípulos e eles notaram que ele parecia que estava crescendo. Sua cabeça estava mais alta. Depois olharam os seus pés e os seus pés não estavam tocando o chão. Jesus foi subindo, subindo, subindo e entrou nas nuvens e desapareceu. E os 11 discípulos, Judas já estava morto e não havia sido substituído ainda. Os 11 discípulos ficaram olhando para as nuvens. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, temos o relatório. E lhes disseram, 2 homens de branco desceram para falar com eles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentro vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Eu sei que muitas pessoas dizem que quando Jesus virá a segunda vez, virá secretamente. Pessoas vão desaparecer, mas ninguém vai vê-lo. A maior parte do mundo não vai saber o que acontecerá, porque pessoas simplesmente vão desaparecer. A Bíblia não fala isso, não tem nenhum versículo bíblico que fala de uma vinda secreta de Cristo. Nenhum, das 2.500 vezes que fala. Ao contrário, os anjos disseram que ele vem como foi embora. Como ele foi embora pessoalmente, ele volta pessoalmente. Como ele foi embora? Com as nuvens. Apocalipse 1:7 disse, ele volta com as nuvens e todo olho o verá. Um dia, as pessoas desse mundo olharão para o céu e verão o sinal da vinda de Cristo. E ele virá com todos os seus anjos, com poder e glória, porque Jesus prometeu a voltar. Jesus prometeu e ele não vai falhar. Não somente prometeu, mas os anjos confirmaram a promessa. Eles confirmaram a promessa que ele fez. Nós temos a promessa de Jesus de voltar. Temos a confirmação dos anjos para ter certeza que ele vem. E temos também a palavra do apóstolo Paulo. Ele ensinou a volta de Cristo. Podemos ler as palavras de Paulo. Em muitos lugares ele falou nisso. Podemos ler em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aguardando o que Paulo chama a bendita esperança. A esperança de Jesus voltar para nos buscar. Jesus prometeu voltar. Em Atos 1:11, nós temos a confirmação dos anjos. Paulo assim ensinou, mas não foi somente Paulo. Pedro também acreditava nisso. Podemos ler as palavras do apóstolo São Pedro e ele também fala na segunda vinda de Cristo. Vamos ler o que Pedro disse. Num sermão ele disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados,
a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu recebe até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, 19 e 21. Pedro disse que vem o tempo de restauração e Jesus voltará. Em 1 Pedro 5,4 ele disse: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis o imarcessível coroa da glória. Jesus há de aparecer. Jesus prometeu a voltar. Os anjos confirmaram a sua promessa. Paulo assim ensinou. Pedro assim cria. E não somente ele, Tiago, o irmão de Jesus, assim relatou. Podemos ler as palavras de Tiago e mais uma vez temos a confirmação. Tiago 5,7 disse: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago falou que Jesus viria. Jesus prometeu, os anjos confirmaram, Paulo ensinou, Pedro cria, Tiago relatou. E Judas, do Novo Testamento, descreveu a vinda de Cristo. Encontramos as palavras que ele falou em Judas 14, falando de Enoque. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio ao Senhor entre suas santas miríades. Entre os milhares de anjos ele vem, disse Judas. Jesus vem, a Bíblia fala claramente. O apóstolo João falou muito sobre a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia termina com uma promessa e uma oração que encontramos no fim da Bíblia. As últimas palavras. Apocalipse 22, 20. Disse: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Aqui está a promessa. E é seguido com uma oração: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós temos a promessa e todos nós devemos orar. Amém. Sim, vem, Senhor Jesus. É essa a sua oração? Você está orando? Eu ouvi falar de uma senhora que falou para seu pastor, depois de uma pregação. O pastor era jovem e disse: olha, jovem, eu sei muito mais da Bíblia do que você. Dizia: é possível? Disse: olha, jovem, antes de você nascer, eu já conhecia a Bíblia. Disse: muito bem, parabéns à senhora. E sabe, jovem, eu sei que Jesus virá, mas eu espero que ele demore muito. Eu não quero que ele venha agora, eu tenho outros planos. Muitas pessoas são assim. Eles não querem a vinda de Jesus. Mas a Bíblia disse que João orou: vem, Senhor Jesus. Eu quero que ele venha. Eu quero que ele venha quanto antes. E ele disse em São Mateus 24, 44, que nosso dever é estar pronto, preparado. Ele disse em São Mateus 24, 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Na hora que não pensais. Um pastor um dia perguntou aos seus membros: você pensa que Jesus vem essa semana? Ele disse: eu penso que não. Perguntou outro: você pensa que Jesus vem este mês? Ele disse: eu penso que não. Perguntou outro: você pensa que Jesus vem este ano? Ele disse: eu penso que não. Ele disse: na hora que não penseis, o Senhor virá. Ele vem. Mesmo se a gente pensa que sim ou não, na hora que menos esperamos, ele há de vir. Um dia uma professora estava ensinando os seus alunos quando veio o inspetor. E ele queria examinar as crianças. E ele falou com as crianças. Depois de falar com eles, ele disse: olha, eu vou voltar. Eu não digo quando, mas eu vou voltar. E eu vou dar um prêmio para a criança que tem a mesa mais bem arrumada, a escrivaninha. E uma menina disse: eu vou ganhar o prêmio. E as outras crianças deram risada. Por quê? Porque a mesa dela estava sempre desarrumada. Ela era a pior de todos. Disseram para ela: como você vai ganhar o prêmio quando sua mesa está sempre desarrumada? Ela disse: eu vou arrumar a mesa cada manhã, deixar bem arrumada. Eles falaram: mas se ele vem à tarde? Então disse: eu vou arrumar a mesa de manhã e à tarde. E se ele vem meio-dia?
Diz, eu vou arrumar a mesa de manhã, ao meio-dia e à tarde. E se ele vem outra hora? Ela parou e pensar. Eu vou arrumar a mesa e sempre ficar com a mesa bem arrumada. Nós não sabemos quando Jesus virá. Nosso dever é estar sempre prontos. 24 horas por dia. Os sinais nos mostram que Jesus virá. Nós estudamos alguns sinais essas últimas semanas. E Jesus disse, esses sinais são indicações. Ele disse, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Todos os sinais já estão acontecendo. Nós sabemos que nossa redenção se aproxima. Lá, antes de morrer, as últimas palavras de Jesus nos indicaram que esses sinais nos mostrariam que Ele está perto. E nós sabemos que Ele está perto. Alguns dos sinais que Ele deu, encontramos nos Evangelhos. O terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755, estudamos isso no começo da série. Seguido com o dia escuro, 19 de maio de 1780. E depois a queda das estrelas, 13 de novembro de 1833. Todas estas coisas mostraram que estávamos chegando ao fim. O dia escuro, quando de repente, durante o dia brilhante, tudo ficou tão escuro como se tivesse chegado a noite. Também, em seguida, a lua se tornou em sangue. E os cientistas olharam para a lua e ficaram espantados quando se tornou vermelho como sangue. Depois a queda das estrelas. Até hoje os cientistas não podem explicar bem o que aconteceu. Estes sinais estão gravados em muitas passagens da Bíblia. Várias passagens que podemos ler. Nós podemos ler no livro de Joel, do 2º capítulo, tem esta lista de sinais. Depois em Amós 8. Em seguida podemos ler em São Mateus 24, em São Marcos 13, em São Lucas 21 e também em Apocalipse 6. Já estudamos essas coisas, mas eu queria voltar para o livro de Amós. No livro de Amós, capítulo 8, que fala desses sinais, fala mais detalhes que os outros profetas não falam. O profeta abre a cortina para o futuro e nós podemos ver o que vai acontecer. Nós vamos ler o profeta Amós. Ele disse, no capítulo 8, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Aqui está falando do dia escuro. Mas depois ele fala uma coisa que os outros profetas não falam. Ele continua no próximo versículo dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ele disse que nos últimos dias haverá fome na terra. Eu creio que temos fome na terra agora. Nós sabemos que em muitos países o povo não tem o que comer. Eu tenho visitado lugares onde quase toda a população está com fome. Lugares onde não há comida suficiente. Eu conheci um pai que de manhã ele teve que fazer uma decisão. Não era uma decisão como nós tomamos cada dia. O que eu vou comer hoje? Eu vou para um restaurante brasileiro e eu vejo um cardápio tão grande que é difícil escolher. Ele não teve esse problema. A única coisa que ele teve que escolher, eu sou velho, eu tenho um neto muito pequeno, que é um bebê, e há leite somente ou para a criança ou para mim. Não há outra coisa. E se eu tomar o leite, a criança vai sofrer. Mas como a criança é mais nova, eu vou dar o leite para a criança, eu vou ficar com fome. Tem pessoas que não escolhem o que vou comer. Tem pessoas que têm que escolher, eu vou comer ou não vou comer. Terá suficiente para mim e a família ou não terão suficientes. É uma coisa triste saber que 2/3, 67% da população não tem suficiente para comer em nosso mundo. E que pessoas estão morrendo de fome. As estatísticas nos mostram que cada 8,5 segundos alguém está morrendo de fome. Há muita fome na terra, mas esta passagem não está falando de fome de pão, nem sede de água. Disse Amós 8:11, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje ninguém tem problema em ouvir as palavras do Senhor. Hoje a palavra de Deus está sendo pregado em todo o mundo. No rádio, na televisão, através de literatura, conferências públicas, como estamos fazendo agora.
Mas Amós disse, em capítulo 8, versículo 12, que nem sempre será assim. Se andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. As profecias dizem que um dia os governos deste mundo vão proibir a pregação do Evangelho. Não será mais livre como agora. Já as forças estão trabalhando nessa direção. Hoje, Califórnia e Flórida, as pessoas viajam de leste a oeste para ir para lugares como Disneylândia. E eles ficam em filas grandes. Eu fui visitar Disneylândia em Flórida. Eu fiquei numa fila e tinha uma placa 45 minutos até poder entrar no espetáculo. Eu fiquei mais 15 minutos, outra placa disse 30 minutos antes de entrar no espetáculo. Depois, outra que disse 15 minutos. Filas enormes para ver o espetáculo. Mas este verso diz que as pessoas andarão do norte ao sul, leste a oeste, não para um espetáculo, mas para ouvir a palavra de Deus, e não ouvirão mais. Hoje é o dia de oportunidade. Hoje Deus está nos falando. Hoje Deus está abrindo a palavra para nós. Mas um dia não será assim. No tempo do dilúvio, Deus falou em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E Jesus disse, como foi nos tempos de Noé, assim será na vinda de Cristo. O Espírito de Deus não vai sempre trabalhar com o ser humano. O Espírito está trabalhando hoje. Nós estamos ouvindo falar de pessoas em muitos lugares que estão sendo tocados com o Espírito Santo de Deus. Mas o dia vem em que o Espírito não trabalhará mais. Deus disse que vai retirar o seu Espírito. E o dia de oportunidade vai acabar. Hoje nós temos a oportunidade. Mas um dia a Bíblia diz que todos enfrentarão o julgamento. Eu estava no estado de Idaho. Fui convidado a fazer uma série de conferências num teatro que era parte de um centro de hotéis maravilhoso. Construído em cima de um lago. Era uma coisa tremenda. Eu fui visitar o hotel, custou $60 milhões para construir. E nos deram o salão para pregar. E perguntaram que se eu queria ficar num quarto. Me mostraram o quarto, era maravilhoso. Eu perguntei quanto custa para ficar uma noite. Disse, o preço é $1.500 cada noite. Disse, muito obrigado, mas eu prefiro ficar numa tenda ou qualquer coisa. Eu não posso pagar $1.500 cada noite. Mas vamos imaginar. Vamos imaginar que eu tivesse aceitado. Eu ficasse naquele apartamento de $1.500 cada noite. E lá eu vi o restaurante. Um buffet que eu nunca vi coisa igual. A coisa, parece que a mesa tinha uns 30 metros de comprimento. Cheio de tudo que é comida. Nem perguntei o preço. Nem queria saber. Mas vamos imaginar que eu entrasse neste apartamento maravilhoso. E cada dia fosse para este restaurante tão caro, comendo tudo que é melhor, e convidasse todos os meus amigos, vem jantar comigo, vem almoçar comigo. E depois de algumas semanas de gozar os prazeres do hotel, aproveitar tudo que oferece, eu passo lá na caixa e me chamam, senhor, quando vai pagar? Sua conta está ficando bem alta. Eu falasse, pagar? Mas eu não esperava isso. Eu estou passando tão bem aqui, vão me estragar tudo falando em dinheiro? Nunca me entrou na cabeça que vocês iam me cobrar para isso. O que acharia? Seria uma estupidez, não é? Muitas pessoas estão vivendo neste mundo pensando que é tudo de graça, que não vem o dia de acertar as contas. Mas a Bíblia diz que todos teremos que enfrentar o juízo. E um dia vem o dia de acertar as contas e muitas pessoas ficarão surpresas. Se eu nunca esperava isso. Eu pensava que eu poderia viver sempre na vida assim. Mas não é assim. A Bíblia diz que Deus vem, e o julgamento vem. E um dia, em breve, a porta da graça vai fechar. Nem sempre vamos poder fazer decisões para Cristo. O tempo vem em que o profeta disse que Deus vai proclamar algumas palavras sérias. Quais são as palavras? Vamos ver. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática de justiça.
o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 11 e 12. Ele diz claramente que antes da vinda de Cristo, vem um tempo em que a porta da graça vai ser fechada. O tempo de oportunidade vai fechar. A Bíblia fala claramente que hoje é o dia de aceitação. E a Bíblia até fala que muitas pessoas vão dizer, pessoas na vinda de Cristo vão querer ir para o lar eterno e vão ver a porta fechada e vão clamar, Senhor, abre-nos. E qual será a resposta? A resposta será, não sei de onde sois. São Lucas 13, 25. São Mateus 7 diz que são pessoas que vão para a igreja, usam o nome de Jesus. Mas quando vem o dia de juízo, eles não estarão prontos. A porta vai fechar. Porque vem um dia de grande fome, não de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, mas será tarde demais. Muitas pessoas vão querer se arrepender, como Judas, quando vendeu o seu Salvador. E quando ele viu o resultado, Jesus sendo crucificado, ele disse, pequei traindo sangue inocente, São Mateus 27, versículo 4. Mas não era um arrependimento sério. Ele estava com medo de enfrentar as consequências. Não era um arrependimento que podia salvar. E muitas pessoas vão se arrepender depois que seja tarde demais. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz que um dia muitas pessoas verão que é tarde demais. Jeremias 8:20 fala das palavras que falarão. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Hoje ainda a fome não chegou. Hoje podemos aceitar a palavra de Deus. Jesus estará para vir como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele virá com grande poder. E hoje ainda podemos nos preparar para a vinda dele. Mas um dia será tarde demais. Por isso é importante hoje tomar a decisão, não esperar até que seja tarde demais. A Bíblia diz que não sabemos quando ele vem. Jesus disse em São Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. São Mateus 24, 36. Nós não sabemos quando ele vem, mas nós sabemos que o tempo está se esgotando. Eu quero usar uma ilustração. Nós intitulamos a mensagem A Última Noite na Terra. Quando será a sua última noite na Terra? A minha. Eu quero usar uma ilustração. Eu vou imaginar agora que um anjo viesse aqui, neste momento, e me cutucasse, batesse no meu ombro e disse, eu quero a palavra. E este anjo falasse para todos que estão ouvindo minha voz, tenho um anúncio para fazer. Deus me mandou do céu para anunciar que a vinda de Cristo será hoje à meia-noite. Agora eu quero que todos compreendam que é somente uma ilustração. Nenhum anjo virá aqui para dizer isso. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe a hora da sua vinda. É somente uma ilustração, mas às vezes uma ilustração nos ajuda a compreender uma verdade. Então, vamos imaginar que o anjo viesse e falasse, hoje Cristo vem à meia-noite. O que você faria entre agora e meia-noite? Mudaria os seus planos? Ou faria exatamente o que estava planejado fazer? Iria para casa hoje à noite e ligar a televisão e ver um filme até meia-noite? Algumas pessoas certamente farão isso hoje à noite. Mas se Jesus viesse à meia-noite, eu acho que mudaria o plano um pouco, não é? Sairia daqui para ir para uma festa? Eu posso pensar em algumas coisas que eu faria. Se eu soubesse que Jesus viria hoje à meia-noite. Entre agora e meia-noite, eu acho que eu acharia tempo para tomar alguns passos firmes. Eu acho que procuraria tempo, em primeiro lugar. Eu creio que se eu soubesse que Jesus virá hoje à noite, meia-noite, eu ia passar muito tempo de joelhos, falando com Deus, para ter certeza que está tudo certo entre mim e meu Deus. Eu não queria que ele viesse nas nuvens e encontrasse pecados na minha vida, pecados não confessados. Eu não queria que isso acontecesse. Eu gastaria muito tempo de joelhos,
confessando todos os pecados. E dizendo, Deus, eu quero estar pronto. Lava a minha vida no sangue de Jesus Cristo, porque eu quero ir para o lar eterno. Fariam a mesma coisa? Eu acho que todos fariam. Agora eu poderia ligar a televisão e ver o filme, não é? Ainda não. Tem mais um passo importante. Se eu soubesse que Jesus viria hoje à noite, à meia-noite, eu passaria muito tempo procurando ter a certeza que não tem nada entre mim e meu semelhante. Se eu tivesse pecado contra uma pessoa que eu conheço, eu procuraria essa pessoa para pedir perdão. E mesmo se eu achasse ele culpado, não faria diferença. Porque a Bíblia fala claramente que nós precisamos tratar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Tratar bem. Se a pessoa estivesse vivendo 10 quilômetros daqui, eu não tivesse condução, eu andaria a pé. Se a pessoa morasse na Europa, eu ia telefonar, não ia preocupar com o custo. Eu ia telefonar acertando as coisas, porque eu não queria que Jesus chegasse e me encontrasse com ódio contra alguém nessa terra, ou ele com ódio contra mim. Agora, depois de acertar essas duas coisas, agora eu posso ligar o filme? Acho que não. Tenho mais um passo importantíssimo. Porque o ato de pregar e testificar da graça de Deus e falar para outros não é uma coisa opcional com o cristão. É uma coisa que faz parte do cristianismo. Se eu soubesse que Cristo viesse hoje à noite, meia-noite, depois de ter tudo certo entre Deus e mim, e entre outras pessoas e mim, eu ia falar para meus amigos que não sabem ainda, meus parentes, e mesmo, possivelmente, para pessoas desconhecidas. Possivelmente, eu iria para a rua para clamar para todos, Jesus vem hoje à noite, prepara-se. Mas o anjo não virá. Eu não sei que ele vem hoje à meia-noite. Eu não sei se hoje será a última noite na terra para mim. Mas pode ser. Daqui um pouco, eu vou entrar no carro com o pastor Rosa e vamos para o nosso hotel. Com todo o trânsito, eu não sei se não vamos encontrar um motorista que tem mais álcool no sistema do que juízo na cabeça, não é? E vai bater contra o nosso carro e pode ser o fim para mim. Ninguém aqui sabe com certeza que estará com vida amanhã. Ninguém. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu tenho pregado. Quando alguém na congregação teve um ataque, infarto, caiu morto. Não tenho a mínima ideia que isso ia acontecer. Eu não sei se hoje será a última noite na terra. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje à noite estão ouvindo a sua última pregação. Estão nos dizendo que mais ou menos 350 mil pessoas estão ouvindo essa pregação neste momento. Entre essas 350 mil pessoas, eu tenho toda a certeza que muitos estão ouvindo a última pregação da sua vida. Tem pessoas me ouvindo hoje, para eles é a última noite na terra. Por isso, a decisão é tão importante. Por isso, precisamos aceitar a Cristo agora, enquanto Ele chama, enquanto Ele convida. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Faça a sua decisão agora. Aceita Cristo. E quando aceitamos a Cristo, aceitamos tudo. E seguimos os seus passos. Não espera para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Neste momento, Ele está batendo a porta de cada coração. Qual será a sua resposta? Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar que resposta